Meus queridos, eu, Rodrigo Faust, estou aqui mais uma vez com a série Os Arquivos da Cena LGBTQI+, Carioca. E essas letrinhas poderiam ser umas 20 letrinhas para eu poder falar do meu entrevistado, porque ele é um cara múltiplo demais e essas letras são poucas, assim, até para falar dos arquivos dele. Eu estou falando do bailarino, coreógrafo, diretor, teatral, ator, cantor, Ciro Barcelos, meu querido. Querido. Que bom estar aqui com você. Igualmente. Olha, Ciro, a sua biografia é um negócio realmente muito impressionante, né? Eu sei que você já com 8 anos tocava acordeon, né? Que era a moda do acordeon, né? É. Isso ainda lá no sul, né? Lá no sul, como toda criança gaúcha, não poderia deixar de tocar acordeon, né? É verdade. Já adorava, Inezita Barroso. É. E aí você teve que vir para o Rio, né? Você veio para o Rio com 8 anos, não é isso? Foi. Bom, eu quero saber o seguinte, quando é que você sentiu que era uma criança um pouco diferente dos padrões, ou um adolescente diferente dos padrões, que aquele mundo careta não seria suficiente para dar conta da sua personalidade? Bom, desde criança eu sempre fui muito já fazia diferença, né? Entre os primos e tudo mais, até por essa questão de eu já ter a minha tendência artística já ter sido revelada logo muito cedo, né? Já tocando a sanfona, já era muito exibido, já sentava na soleira da porta da casa tocando e já gostava de pegar o vestido da minha mãe, que era prenda. Minha mãe e meu pai iam aos bailes dos CTG, né? Que era os bailes gaúchos, e minha mãe tinha um vestido de prenda em casa. Eu adorava aquele vestido de prenda. Amava, eles saíam, eu ficava vidrado naquele vestido. Quando nós nos transferimos para o Rio de Janeiro, comecei a ter meu primeiro contato com o teatro, com atores, porque com 12 anos, mais ou menos, 13, eu comecei a fazer figuração infantil na Globo. Então eu fiz figuração em várias novelas, A Ponte dos Suspiros, Rosa Rebelde. Agora, sua família não achou esquisito você, tão novo assim, já querer fazer figuração, já mexer com teatro? Meu pai, ele foi quem me levou de arrasto para o Clube do Guri. Eu, morrendo de vergonha, não queria. A primeira vez que ele me levou, eu escondia a sanfoninha, que era uma gaitinha de 8 baixos ainda, embaixo das escadas da soleira da minha casa. E então eu sempre fui muito incentivado por ele e por toda a minha família. Eu fui criado nesse ambiente. Interessante, porque a cultura farroupilha é uma cultura muito conservadora, Conservadora. né? É interessante a sua família te incentivar, né? Isso foi uma sorte, né? Fazia parte da família esses encontros artísticos, assim, que legal, hein? Da mulherada toda. Isso é bem raro, né? Isso, bem acho que raro. Nessa nossa cena LGBTQ dos nossos entrevistados, talvez seja a exceção da exceção, né? Meu pai fugiu de casa, assim como eu. Meu pai fugiu de casa com uns 19 anos por aí, lá de Santiago do Boqueirão, foi parar em Santos, trabalhando de puxador de ficha em cassino e bailarino de tango. Que maravilha. Então já estava no sangue, Dançava né? tango, era lindo. Que maravilha. Então já estava no sangue essa coisa. Que né? maravilha. Eu não tive problemas com isso. E aí você foi fazer figuração, né? E aí, TV Globo, figuração, foi quando eu comecei a conhecer toda aquela galera, né? Que era o Emiliano Queiroz, José Fernando, o Nanini, que fazia A Ponte dos Suspiros, que me levou pela primeira vez no Solar da Fossa. Nossa Senhora, o Solar da Fossa era onde é o Rio Sul hoje, um prédio que toda a galera do desbunde comportamental vivia ali, músicos, atores, era uma loucura. Todo mundo, né? Macalé compôs Mas isso faz muito tempo, profetas nos corredores, mortos embaixo da escada. Aquilo era o Solar da Fossa, né? E eu fui pela primeira vez no Solar da Fossa com o Nanini. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, por aí. Então, essa coisa de eu me sentir diferente, e da minha família também, não houve nenhum impacto
Você começou a frequentar o Solar da Fossa? Como é que foi? Você... Sim, aí não, eu entrei no Solar da Fossa, eu não queria mais sair de lá. Foi a primeira vez que eu fumei o primeiro baseado. Isso já era o quê? 68, por aí? Sim, 68. Que exatamente. foi o ano, né? O ano que começou a turma a desbundar verdadeiramente. A desbundar né? completamente. Que, aliás, é bom você explicar, é bom que ele explique para vocês o que é desbundar. O desbunde, porque isso é uma palavra que hoje ninguém mais fala, mas que era muito usada, né? É, muito. E que veio muito com o Dizzy, né? Com o vocabulário do Dizzy. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no Solar da Fossa, nós estávamos atravessando um corredor assim, eu escutei um som, uma viola, umas pessoas meio cantando, e aí passamos, porque as janelas dos quartos davam para os corredores, assim, que era um pátio aberto, né? E nós passamos e eu olhei pela janela, e na janela eu vi umas pessoas sentadas no chão, que era o Macalé, que era a Gal. Com cabelão. Tinha aquela coisa enorme, você não enxergava o rosto dela, estavam sentados ali fazendo um som. Falei, pô, isso aqui é meu lugar, eu não vou sair mais daqui. E eu passei a frequentar direto o Solar, direto. Né? E Gal estava com o Deixa Sangrar. Sim. Em cartaz, se não me engano, no Teatro Opinião, então, 70, ali na Siqueira Campos. Então isso né? já é 70. Já. Que legal. E você já estudava, você já estava fazendo alguma escola de dança nessa época? Como é? Não, eu não fazia escola de dança, eu estudava acordeon, estudava violão, estudava música. Eu fui entrar na dança quando nós voltamos para Porto Alegre, porque meu pai voltou para Porto Alegre, eu estava então com 17 anos, e foi quando o Hair passou para Porto Alegre. Eu não cabia mais dentro de Porto Alegre, né? Claro. Aí depois de viver uma parte da minha adolescência no Rio de Janeiro, e eu peguei a carona do Hair e fugi, fiz um teste, fiquei muito amigo da galera, do elenco. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Olha. Eu era aquele tietinho, lindo, gracinha, que seguia os artistas, estava esperando na saída todo dia, do Teatro Leopoldina, e fiquei amigo deles, e me arrastavam para as festas, e dentre eles, Soninha Braga, que na época era a Soninha, não era ainda a instalação Soninha Braga de hoje. E o Busa Ferraz ia sair do elenco. Então o Altair Lima abriu testes, aí a Sônia que me meteu na cabeça, faz. Mas você era menor de idade ainda, porque a maioridade era 21 nessa época. O teste ia acontecer em Curitiba, então eu tive que fugir de casa, porque quando eu toquei no assunto com os meus pais, até ali, até o Hair, tudo bem, mas Hair, a galera, camburão na porta para levar o elenco preso sempre. Todo mundo pelado no palco, sexo, drogas em rock and roll. Aí já era demais para a cabeça deles, não é? Meu pai disse, não, nem pensar. Então eu armei uma fuga. Nossa Senhora. Rodrigo. E a produção não tinha a menor ideia de mim. A Sônia que estava me pilhando para fazer o teste. Então, numa madrugada, passou a Soninha Braga com o Nuno e o Armando Bogos, num Fusquinha. Eu morava num prédiozinho de 4 andares em Porto Alegre, eu joguei a minha mochila pela janela, literalmente, desci pé ante pé e fugi com eles. Gente. E fui para Curitiba. Cheguei em Curitiba, amanhecendo já, as audições aconteceram pela manhã e eu, inesperadamente, porque eu não esperava passar, eu fui mais pela aventura, pela loucura, imagina, 17 anos, pô. Passei. Quando fui para a mesa da produção, dar os dados e tudo mais, porra, menor condição, esse garoto é de menor e coisa e tal, tira esse garoto daqui. Só emancipado. Peguei o ônibus, voltei para Curitiba, cheguei lá, meus pais estavam já loucos atrás de mim, mas eu consegui a minha emancipação. Fiz a cabeça deles, eles me deram a emancipação e eu então voltei para Curitiba e entrei no Hair. Nossa, aí imagina, o cara começar no Hair, porque o Hair não é só uma peça, né? O Hair era uma escola de vida, né? Era um way of life, né? Total, eu sempre digo que o Hair me deu a regra e o compasso, né? Tudo, porque caí ali com 17 anos, foi uma escola em todos os sentidos, né? Artisticamente, ainda teve quando nós
quando eles reestrearam aqui em São Paulo, no Teatro Aquários, o Adhemar Guerra foi aos ensaios, então esse contato com o Adhemar Guerra, tudo foi demais, né? O Adhemar Guerra era? Foi o diretor, né? Sim. Dirigiu a primeira montagem, depois já estava na mão do Altair Lima, que pegou a produção. E o que você levou para a vida do Hera, assim? Conta, porque o povo, né, mais jovem precisa saber, né, assim, o que... Eu levei a liberdade. Em primeiro lugar, a liberdade, digamos assim, filosoficamente falando, né, eu entendi o que era aquela liberdade de ser e estar, da maneira que eu era, como eu gostava de estar, porque éramos todos hippies. Né? Porque, na verdade, assim, você usar roupa convencional, né, calça comprida e um paletó, uma camisa de botão de cores neutras, um penteadinho curtinho, isso são construções culturais, né? Da mesma maneira, você está pelado ou está vestido, é porque é uma convenção cultural, você está vestido. Você fumar ou não fumar, você viajar ou não viajar, você gostar disso ou da X ou de Y sexualmente, tudo isso são construções culturais, né? Exato. E isso é uma coisa que até hoje está sendo deglutida e, de repente, nessa época, 70, fim dos anos 60, foi quando começou a se questionar isso, não é? Exato. Tanto é que existiam na época as lojas que eram chamadas lixo, que eram umas lojas que tinham assim, que era só roupa lixo, que eram restos de calças jeans, roupas de militares americanas e francesas que mandavam para cá, né? E a gente só se vestia com aquilo, só. A gente vivia vestidos daquilo. E o Hair praticamente, aquela primeira montagem, praticamente não tinha figurinos. A gente, com aquele jeans rasgado que você estava na rua, você já entrava em cena, mudava uma camisa e já era o figurino. Então, vida e palco se misturavam muito, não é? E você deve ter tido também, assim, vocês do elenco, uma resposta de público também, porque eu imagino que isso deve ter feito a cabeça de muita gente, né? Nossa, aquilo no Teatro Aquários era uma loucura, aquele Teatro Aquários super lotado, e o Hair acontecia no palco e acontecia do lado de fora também, que é um fenômeno que depois a gente vai chegar lá no Desicroquetes, claro. Acontecia muito, porque tudo ali pelas ruas da Rui Barbosa, ali o Bexiga inteiro, é uma Broadway, né, da época, e então o Hair me deu essa régua e compasso, né, filosófica, no sentido que a liberdade era o mais importante e estaria, a partir dali, acima de tudo na minha vida. A experiência de palco inicial, né? Porque eu fui jogado ali no palco, porque era vapt-vupt, tinha que ensaiar e substituir. Eu peguei o papel do Buza, que fazia o Uf, que era o mais jovem da tribo, e ali dentro do Hair, então, eu começo a desenvolver o canto. Já tinha um dote, uma tendência legal para dança, porque já vinha da família, do pai e da mãe, e era muito exibido, porque precisa ser exibido, né? Para ser artista também, né? Tem que ser exibido, vamos né? combinar, senão né? você não é artista. Agora, vem cá, e a sua sexualidade, assim? Você nessa época já tinha tido alguma experiência? Como é que foi? Então, o gaúcho, embora haja essa ideia velada assim, do gaúcho como reprimido, machista e tudo isso, mas na verdade o gaúcho é muito sacana, né? Eu venho de uma família de 3 irmãos, então éramos 4 homens com meu pai, que era um sacana também, né? Família enorme. Família de homens, muitos primos, muitas primas. Eu me lembro que a minha iniciação sexual já começa lá com 8 anos de idade. Nossa. Lá com os 8 aninhos, a gente já me lembro de brincando com as minhas priminhas, com meus priminhos, a gente já rolava umas sacanagens, entendeu? E sem menor problema, sem menor questionamento. E aí, isso, quando no Rio de Janeiro, eu fui estudar no colégio anglo-americano. E no anglo-americano eu criei uma gráfica, porque eu desenhava muito bem. Então eu criei uma gráfica de revistinhas pornô.
Aí eu tô no ginásio. O novo Carlos Zéfiro. Inspirado no Zéfiro, que eram as revistinhas que a gente comprava, né? Então tinha uma gráfica. As últimas carteiras da sala, éramos eu e mais uns 4 amigos. Eu desenhava, passava do lado botava o texto, passava para o outro coloria e o último grampeava. E aquilo a gente vendia no recreio. Aí tem que explicar para a turma mais jovem que assim, revista de mulher nua e coisa e congêneres era uma coisa que ainda estava nos primórdios, e quando era importada, né? Era uma coisa difícil, era aqueles tios que compravam as revistas suecas, botavam em cima do armário. Sim. Era um negócio assim, fechada. Muito lacrada, né? E assim, você não encontrava em qualquer lugar, era uma coisa. Não. Então ainda existia uma cultura dos chamados catecismos, né? Que eram essas revistinhas de sacanagem do Carlos Zéfiro, que era uma coisa num papel bem precário, eram uns quadrinhos pornôs. Quadrinhos pornô, era. Maravilha. Exato. E então nós tínhamos praticamente uma gráfica no Colégio Anglo-Americano, tanto que eu fui expulso. Que maravilha! Que o professor de matemática um dia descobriu que dentro dos nossos cadernos era a gráfica, funcionava a gráfica. Que maravilha! Então, realmente. Bom, foi uma loucura. Foi um inspetor lá na minha casa com as revistinhas. Eu fui expulso do Anglo-Americano e migrei para o Andrews, que era ali do lado do Anglo-Americano. Mas, e no prédio que nós morávamos, na Constante Ramos, no primeiro andar, morava o Valentim, fotógrafo, que era o fotógrafo das certinhas do Stanislau, né, famoso. Então eu tinha meu caderninho de autógrafos já. Né? Isso antes de eu voltar para Porto Alegre. Estou aí com 14 anos, 13, por aí. Eu tinha o caderninho de autógrafos e ali entravam todas as certinhas, todas elas. Né, a Carmen Verônica, a Nick Malville, Marivalda, e elas entravam e saíam e eu adorava. Eu fiquei logo amigo do Valentim, claro, então ele deixava eu subir para ver o trabalho, ver ele fotografando as certinhas do Stanislau na época, Ponte Preta. Era o que havia. O que havia. Né? Então, isso tudo falando ainda dessa questão da sexualidade, né? Tudo isso foram os ingredientes que foram formando a minha sexualidade. Então, o que acontece? As certinhas, cara, eu via elas sendo fotografadas, depois ia para casa tocar punheta. Né? Por outro lado, os meus amigos, que eu já desde o sul da infância, já tinha as brincadeiras lá entre os meninos. Né? A minha turma ali da Constante Ramos, que era aquela coisa da turma da época, que eram as turminhas de esquina, né? Em Copacabana, já todo mundo já se bulinava, todo mundo já se esfregava, né? Se você me pergunta exatamente quando foi que eu descobri assim, a minha sexualidade, eu nem sei te datar isso. Foi acontecendo, mas foi, né? acontecendo, e depois veio o espírito de época, né? Porque a gente não pode negar que para algumas pessoas, né, no mundo todo, aquela época que você viveu, né? O despertar da idade adulta, final de adolescência, era uma coisa que no mundo inteiro já estava começando uma revolução de comportamento, né? Comportamental. E claro que a maioria ainda era muito careta, mas entre os jovens de várias partes do mundo já estava começando a se questionar aquele modelo, né, empoeirado, né? Exato. E aí, como é que você chegou ao Lenin, né? Quer dizer, ali do Hera até chegar ao conhecimento do Lenin Day e daquela turma, como foi? Então, no Hair, ainda, no Teatro Aquários, nós estávamos fazendo o Hair e já estava acontecendo os ensaios para o Jesus Cristo Superstar. Tá? Aí eu vou falar digamos assim, do meu primeiro amor masculino. Tiveram vários, entre masculinos e femininos. Eduardo Conde fazia o Cristo, ensaiava para o Cristo. Né? E meu primeiro encontro, assim, de coração com alguém foi com o Conde. Tinha uma voz bonita, né? Uma voz linda. E nós, então, fomos morar juntos na aclimação. E o Hair estava terminando a temporada e o Jesus Cristo Superstar estava iniciando. Eu não passei na audição para o Jesus Cristo, porque aí já era a exigência do canto já era mais lírica, já ia para um outro lugar e eu não tinha ainda técnica vocal para isso, né?
Então eu morava com o Conde, já fiquei um ano mais ou menos, praticamente durante a temporada do Superstar, e estudando, fazendo teatro aqui em São Paulo, paralelo, até que o Lene Dale, se apresentando em São Paulo, no Teatro Maria de la Costa, eu fui assistir, porque eu já amava o Lene, eu via o Lene na televisão, nas madrugadas, naqueles programas que ele se apresentava. Ele se apresentava dançando ou cantando, o Lene? Na televisão ele se apresentava mais dançando, né? Tá. Era programa o quê? Noite de Gala? Noite de Gala, muito Noite de Gala. Sei. Ele se apresentava, lembro que ele dançava com uma saia de couros, com o torso nu, era incrível, né? E eu olhava aquele cara, achava assim demais. Isso em casa ainda com meus pais. E me lembro dos meus pais saindo à noite para assistirem Lene Dale no Beco das Garrafas, se eu não me engano, no Zum Zum ou no Drink, né? Naquelas casas noturnas ali. E eles porque voltavam... ele era um coreógrafo e bailarino americano que se apaixonou pelo Brasil, né? E veio morar aqui, né? Ele veio... E trouxe junto com ele todo um glamour de Hollywood e um know-how de Broadway para cá, né? Tudo, né? Ele foi trazido foi o Carlos Machado que assistiu ele, se eu não me engano, no México, e aí trouxe ele para estrelar o espetáculo novo da casa dele, que era o Fred's, onde depois virou o Hotel Meridiano. E aí o Lene descobriu o MPB, se apaixonou, Beco das Garrafas ali do lado. Viu os bofes cariocas, que também não era brincadeira. E a maconha aliás, carioca, até hoje. Até hoje. Enfim, aqui ele teve do que ele mais gostava, ele tinha do bom e do melhor. Os bofes cariocas, a maconha carioca e a MPB, a música do popular, Brasil daquela época. Histórias incríveis, né? Porque a Leni Andrade uma vez me contou uma história do Lene genial, que a gente estava sempre ali no beco, a porta aberta de tarde, ensaiando, coisa e tal, e aí o gringo chegava, que ele saía da praia de sapato, meia, todo cheio sujo de areia, um som desse tamanho na mão, sunguinha, e ele sentava lá e ficava curtindo o ensaio. Um desses ensaios do meu show, ele chegou, sentou e falou: Lene, meu amor, posso ficar um pouquinho aqui? Claro, Lene, fica. Ele acendeu aquele charro dele daquele tamanho, daqui a pouco no meio do ensaio ele pediu licença, levantou, falou: Lene, meu amor, posso dar uma opinião? Claro, Lene, por favor. E aí eu estava fazendo um bebop lá, assim, assado, ele falou: meu amor, por que você não faz por aqui? Pá, pá, pá. E aí ele começou a me mostrar aquilo com o pé, e o Chico, não lembro se é o Chico Batera, acredito que sim, na bateria, falou para ele assim: não, Lene, mas não dá para fazer assim, cara. E aí o Lene virou para... Tudo isso a Lene Andrade contando. O Lene disse: por que não dá? Claro que dá, bicho. Aqui, ó, vem no meu pé. E aí ele foi naquele sincopado dele, naquela loucura, e o Chico foi atrás e virou, pá. Aí a Leni conclui dizendo: e aí o gringo me ensinou a cantar de novo, né, porra? Maravilhoso, né? Que maravilha. Enfim, voltando ao meu encontro com o Lene, então eu fui assistir o show dele no Teatro Maria de la Costa. Me lembro direitinho que ele entrava lá em cima, né, que é o teatro de escadaria, de meia arena, e ele abria a porta lá de cima com uma malha branca toda de franjas, e ele entrava com: ih, meu Deus do céu, estou indo à toa. E aí ele descia aquela escada cantando e dançando, e eu fiquei maluco. Eu falei: cara, que é? Porque era um vulcão, era uma força, né? Assim, todo mundo diz isso, indizível, né? E aí eu encontro nele também aquilo que eu já era sempre fã da Elis. Eu e meu irmão brigávamos muito, porque em cima da cama dele era uma coluna de Jovem Guarda. E em cima da minha era a coluna Elis Regina, fino da bossa, e a gente brigava de sair na porrada, por causa do Roberto, por causa da Elis, né? Então, quando eu vi o Lene ao vivo, eu fiquei louco. Aí depois eu fui ao camarim e cumprimentá-lo, e ele olhou para mim, nos olhamos e ele falou: o que você quer, baby? Eu falei: eu quero dançar. Como você não, porque ninguém vai dançar como você jamais, mas eu quero dançar. Ele falou: you're right. Cai dentro. Uma semana depois ele estava voltando para o Rio de Janeiro para dar um curso lá na academia da Tatiana Lescova, e me deu uma bolsa. Então eu fui
para o Rio de Janeiro e comecei a estudar com o Lene Day e ali já nos apaixonamos e casamos. Nossa. E aí você casou com ele com que idade? Eu estava com... Não, eu estava... Isso tudo se passou muito num rápido, espaço né? aí de 2 anos, dos 17 para o Harry eu tinha 19. Nossa, mãe. E ele tinha que idade nessa O época? Lene já estava com 31 anos, mais ou menos, não é? Estava no auge e eu fui para o Rio e no Rio de Janeiro, embora eu tivesse um irmão no Rio, mas eu já não cabia mais na casa da família, né? Embora sempre me desse muito bem com todos e tudo, mas nós fomos... O Lene ainda não tinha alugado apartamento, nós fomos morar na casa da Bete Faria, lá em cima, na Joatinga. Vizinha de porta era Leila Diniz. Nossa senhora, realmente, você estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Leila Diniz, um símbolo da contracultura carioca, né? A mulher que falava o que queria e que se expressava da maneira que queria e estava sempre nas boas. A musa da banda de Ipanema, né? A musa da banda de Ipanema. A Leila morava, a Janaína estava pequenininha, a Beth tinha a Alexandra pequenininha e a Leila tinha a Janaína pequenininha também. Eram vizinhas de porta lá em cima. E, então eu e Lene moramos, eu acho que uns 3 meses lá com a Beth. E aí era aquele contato diário, assim, Beth, Leila, para você ter uma ideia, estávamos na praia, que era uma escadaria que descia por trás do prédio, assim, até lá embaixo, numa prainha. Eu, Lene, Beth, a Leila, me lembro direitinho da Leila saindo da água, linda, sacudindo os cabelos, que ela tinha um corpo maravilhoso, né? E se despedindo da gente, subindo essa escada de pedra, porque ela ia embarcar para a Índia, parece, né? Tchau, 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 beijos, a Lene ainda brincando com ela, meu amor, volta logo, nós vamos montar um musical para você, isso e aquilo. E ela não voltou. Nossa Senhora, que... Enfim, então dali eu e Lene fomos pro apartamento que ela alugou em Ipanema, na Desembargador Renato Tavares, que era uma ruazinha sem saída, e né, o último prédio dessa ruazinha, detalhe, morava já a pequena Leilinha, que veio a ser a Leiloca, depois das frenéticas. Então a Leila já era nossa amiga ali, já frequentava, já tomávamos os ácidos juntos, né? Ela era já assim, era pirada na Joplin, ela só andava com o violão cantando Janis Joplin, pelas ruas de Ipanema, toda cheia de estrelinhas, com os cabelos encarados, incrível, era uma delícia de pessoa e muito amiga nossa, muito amiga do Lene. Aí conheci verdadeiramente Elis, porque Lene frequentava, né? A gente, 2 vezes que o Lene foi à casa dela lá, veio que socorrê-la naquelas crises, eu fui junto. Ela ainda estava com Bosco ali? Sim. Lá no Joá, né? Lá no Joá, né? E ao contrário do que o filme mostra, a relação era outra, não tinha aquele tom pesado que é mostrado no filme, assim, porque o Lene, eu me lembro direitinho da Elisa uma vez ligando para ele, e ele correndo, bicho, vamos lá que a baixinha tá mal. E aí fomos, e o Lene já entrava assim, amor, depressão nem pensar, hein? De pé, pá, ele já ia pro som, botava um som, e aí ela já caía na gargalhada. Porque ela ia do A ao Z em segundos, né? Tipo, chegava, se encontrava ela assim. Helene, ela já começava a dar uma boa gargalhada e ele já pegava ela, já dançava com ela, e já mudava o humor total dela, né? Então eu tive esse ano todo aí, esse foi meu encontro com o Lene Day, estudando muito. Como bom americano, né? Ele tinha aquele rigor, né? Técnico, né? Assim, aquela, né? Precisão. Aquilo era... a gente, São Paulo, Boate Cave, a gente ia pro Cave, dançava até às 5 da manhã. Às 9, ele estava já na academia dando aula e você tinha que estar junto. E não era qualquer aula, porque as aulas do Lene naquela época, a aula de dança levava 2 horas, não tinha hora para acabar, né? E depois era ensaio, ele não parava, o Lene era a personificação da dança, ele acordava dançando, dormia dançando, cantando,
Também uma pessoa de altos e baixos, né, muito forte, porque ele também ia, por isso eu acho que eles tinham uma coisa muito personalidade parecida. parecidas, né? Ele ia assim um fim de semana trancado no quarto sem sair, você tinha que botar a comida na porta do quarto escuro, fechado, tudo fechado, sol de 40 graus lá de fora, que ele se fechava e ficava um fim de semana. Quando ele entrava numa deprê, ele dizia, baby, te vejo segunda. E aí se trancava e era só segunda-feira mesmo que ele ia abrir. Até aí também abria a porta maravilhoso, assim como se nada, você estava se acabando lá de fora. Isso é que é intensidade, né? O resto é conversa. O resto é conversa. E vem cá, e nessa época, assim, como é que você se vestia na rua? O que você já... Porque eu imagino que você, e Lene também com aquela personalidade autêntica, né? Vocês deviam chamar atenção, né? Super. Como é que era, assim? Super. O Lene tinha um vestuário super exótico. Ele, inclusive, gostava muito de usar as camisas e as calças das amigas que viviam reclamando, que, de repente, a Beth Faria, que ele ia muito... O Lene era muito cigano, né? Então, de repente, ele assim, bicho, vou para casa da Beth. Aí ele sumia 3 dias. E ela sempre convidando, porque sempre era um prazer muito grande ter o Lene em casa. Ele era uma festa, né? E aí ele pedia uma blusa emprestada, Beth, meu amor, me empresta. Aí a Beth emprestava uma blusa linda para ele, de flores, de seda, não sei o quê. Aquela blusa ele não ia devolver nunca mais. Aí ele descia, saía, dali uma semana ele encontrava com você na rua com aquela blusa. Aí você dizia, Lene, que blusa linda. Você gostou, meu amor? Uau, bicho, me dá a tua, toma. E trocava na hora. Aí a Beth ia encontrar mais lá na frente com aquela pessoa e falava, mas essa blusa eu dei pro Lene. Era uma coisa assim. Mas ele se vestia de um modo muito exótico, muito colorido, né? Usava muito calças brancas, justérrimo, ele tinha um corpo, umas pernas maravilhosas. E o Lene era um cara muito bonito. E as bijuterias? Tudo. Pulseiras, correntes de... E vocês começaram a usar brinco, né? Que não era comum, né? Aí a gente começa ainda ali, eu estou falando aí do Lene ainda antes do Dizzy, ainda não tinha os brincos, não é? A gente começa a usar os brincos mesmo com o Dizzy, que a gente vai aderindo aos brincos. Porque o brinco era demais para a época. Você passava com um brinquinho por um militar ali na esquina, ele já te olhava de viés, ou ia chegava junto. Enfim. E na praia, assim, não tinha um negócio das sungas e aquelas coisas, como é que é? Eu me vestia assim, vindo do Hair, não é? E aí, quem ditava a moda? Caetano e Gal. Ah, é? Eram calcinhas de pijama, literalmente, que a gente comprava, umas calcinhas de pijama de barbantinho, assim, amarradas, caídas lá embaixo, com os penteiros aparecendo, todo mundo assim, de magros, né? Porque era todo mundo macrobiótico, porque a Gal era macrobiótica, todo mundo era macrobiótico. E umas batinhas baianas aqui assim, com a barriguinha de fora, eu tinha o cabelo comprido, usava trança e usava cravo na cabeça, porque a Gal usava cravo vermelho, então cravo, e aí a gente começa a usar aquele tamanquinho holandês marrom, vermelho, que o Caetano voltou de Londres com aquele tamanco, e o batom vermelho que o Caetano usou nesse show dele, aí nós todos usávamos o batom vermelho, que era uma referência à boca de Gal Costa. Que maravilha. Então eu andava assim. Andava na rua assim? Andava na rua assim, direto. Você vê que hoje como é que a gente conseguiu driblar aquele regime? Porque a gente saía dessa forma na rua. Né? É interessante isso. Né? Aí na praia, nós íamos para a praia de sunguinha, tapa-sexo de crochê, enfiado fio dental, né? E também assim com aquele cabelo de trança, e ali no Pira, que eram as dunas da Gal, né? Ali era uma coisa assim, era uma ilha, porque todo mundo namorava, meninos com meninas, meninas com meninas, a gente
ficava namorando na beira do mar, assim, livremente, sentados, assim, um com as pernas em cima do outro. Graças a Deus não tinha celular naquela época. Não tinha celular, não tinha flagrante, né? Porque a praia de Ipanema, Leblon inteiro, vinham caminhando, chegavam ali, era como se houvesse uma barreira invisível, eles não passavam, eles não ousavam atravessar o arcoador, né? Aí como é que pintou o Zi? A aula do Lênin era uma badalação, porque todo mundo fazia, Beth Faria fazia, todo mundo, né? As atrizes todas, enfim. E Vilminha Dias, eu conheci primeiro a Vilminha Dias, foi que eu fui ficando mais amigo, né? Porque, como eu falei, o Lênin era mais a tribo Elis, né? Não frequentava a tribo Gal. O Lênin viu a Gal pela primeira vez, eu que levei ele para vê-la, que eu já era louco por ela. Desde lá do Deixa Sangrar e tudo. Antes do Deixa Sangrar teve ainda um outro show. Era daquele disco que ela cantava no Cinema Olímpia. Sim. Que eu vi no Teatro Santa Rosa ali. Teatrinho desse tamanhozinho. Que legal nessa época. Né? Ela tinha um Black Power. Essa foi a época Minto. A época do Solar da Fossa foi essa ainda. E o primeiro show que o Lênin viu da Gal foi o Fatal. Que aí ele ficou fascinado. Então, nós fazíamos aula, a Gal de vez em quando aparecia para buscar a Vilma, e muito séria, assim, ficava de longe na janela assistindo a aula, não dava muito papo, enfim. E a Vilma era tipo uma vedete modelo da época, a Vilma, na época ainda não, depois ela se tornou, né, a famosa... A garota da banana, que ela saía daquela... Do Planeta dos Homens, né? Do Planeta dos Homens. Mas nessa época... Que era um humorístico da Globo, onde trabalhava o Jô Soares, a Gildo Ribeiro e tantos outros. E ela saía da banana. Ela saía, né, da banana, aí vinha falava, o macaco tá certo, porque ele abriu a banana e surgia ela. Né? Vilminha era a garota mais linda do Rio de Janeiro, nascida no Leme, surfista, capoeirista, um cabelo dourado, caído aqui, que vinha até aqui, um corpo escultural. E briguenta. Ela era um absurdo, a Vilma Dias, era uma coisa mais linda. Quando ela e Gal chegavam na praia, assim, a praia parava para vê-las chegando. E a Vilminha, então, começa a fazer aula de dança com o Lênin. Eu começo a me apaixonar pela Vilminha. No começo, muitos ciúmes por parte do Lênin, né? Ciúmes por parte de Gal, do lado de lá. Mas eu e Vilma começamos a nos aproximar. Nesse meio tempo, Bayard Tonelli, que era um ator que estava fazendo aula com o Lênin, me convida para conhecer um pessoal que estavam formando um grupo lá em Santa Teresa, numa casa conhecida como Embaixada de Marte. Então eu fui e conheci Wagner Ribeiro, que escreveu Dizzy Croquetes. Entrei nessa casa incrível lá de Santa Teresa, a tal da Embaixada de Marte. Ainda eram 5 ainda se reunindo, amigos, estavam finalizando escola de teatro, belas artes, entre eles o Cláudio Gaia, o Wagner Ribeiro, Paulette, que era amigo Wagner, era artesão, ele fazia umas saias de couro tachadas e uns casacos de couro, e as clientes dele eram Elis, El, que não saía de lá, El, que se vestia muito com essas saias do Wagner. Que maravilha. Elis chamava o Wagner de mamãe, chegava lá com fusquinha, né? Então eu conheci esse pessoal, fiquei fascinado pela ideia. A ideia era de montar uma peça chamada Dizzy Família Croquetes, né? Um pouco de Casa de Bernarda Alba, porém brasileiro. Mas tem que contar um pouco a razão do nome, né? Porque o nome é ótimo, né? Sim, o nome, ele nasce estava o Wagner, o Bayard e mais um, se eu não me engano, o Reginaldo, num bar, era carnaval, e se eu não me engano eles estavam fora do Rio, e aí um bloco de piranhas passou. Bloco de piranha, que eram os homens na época, Vestido né? de mulher. Pegava os vestidos das mulheres e saía de barco, igual. Não queriam ser mulheres, era uma zoação, né? E de pernas cabeludas, e eles pensando qual seria a estética disso tudo, e eles olharam e é isso, por quê?
qual era o grande sucesso da época? Leguels, né? Elas estavam a 1000, assim, né? Já tinham acontecido outras que eu me lembro dos meus pais saindo de casa de black tie para assistir. No outro dia de manhã no café eu ficava fascinado, eles contando dos shows do Leguels, dos shows do Lene, aquilo tudo. Que legal. Né? O Leguels foi o primeiro grande show de travestis, artistas do Rio de Janeiro, quer dizer, do Brasil, né? Com músicas do João Roberto Kelly e roteiro do Mário Meira Guimarães. Na Boate Stop da Galeria Alasca. O Wagner, a ideia dele era fazer uma coisa diferente, não era se travestir, mas havia uma irreverência já na cabeça, na ideia dele, baseado no bloco de sujo, bloco de piranha. E daí o nome? E daí o nome, que vem, eles estavam comendo bolinho de carne, bolinho croquete. Aí um deles disse, por que não croquete? Bolinhos de carne, gostosos, croquetes, né? E aí vem o zi, vem do inglês, né? Do pronome definido, da pronúncia do o, a, os, as, né? Então nasceu DZI. Ah, tá. Isso uma eu nunca brincadeira soube. com isso. Tá. Nasceu de zi. E nós somos feitos de carne, então o croquete também. Croquete também, daí de zi, croquetes, né? Voltei para casa, adorando aquela ideia, contei para o Lene. O Lene não deu muita importância no começo, achou que era uma diversãozinha só, porque a gente estava naquela levada para show da Rod e tudo mais. Porém, eu começo a frequentar demais Santa Teresa. Começo a frequentar demais. Eu gostava de desenhar, então eu começo a fazer desenhos já com ideias de figurinos. E aí o Lene, um dia olhando aqueles desenhos, aquilo tudo, falou, bicho, o que é essa peça? Vocês vão se vestir de mulheres? Eu falei, mas não é bem mulher. E tal. Aí ele começa a ficar curioso e com muitos ciúmes. Eu quero conhecer esse pessoal, saber onde é que você está se metendo. Eu era um menino, né, bicho? Ok. E aí vem o que hoje a gente brinca com isso, que o Baiar jogou a isca, me pescou, e eu joguei a isca e trouxe o Lene. Porque marcamos então uma reunião. Essa reunião foi a ideia do Wagner era fazer esse primeiro espetáculo que se chamava-se Zi Croquetes, Animas, Animatus Est. Que era uma peça de humor, de uma família de mulheres. E ia ser encenada no Cabaré Casanova, na Lapa. Claro, um dos primeiros lugares gays do Rio de Janeiro. Gays do Rio de Janeiro, e era uma ideia também já inovadora, porque não tinha peça, tinha os shows, mas uma peça não, seria ali. Então nós marcamos no Casanova. Fomos nessa noite, inclusive, eu, Lene, Gal, Vilma. O Lene convidou Gal e fomos juntos para encontrar e conhecer o Wagner e a turma. E o Lene, aquilo se estendeu, assistimos o show, e aquilo se estendeu a madrugada inteira. Dali nós subimos para Santa Teresa, amanhecemos em Santa Teresa, eles fascinados com Wagner Ribeiro, que era um gênio. Inclusive o Wagner é muito precursor do teatro besterol, né, com aquelas coisas todas. É o precursor, né? É o precursor. Porque era uma coisa nonsense, mas ao mesmo tempo crítica, né? De costumes também, e com humor muito gay, né? Muito, e com uma irreverência, né? Enfim, em todos os aspectos, né? A irreverência no vestir, no dizer, tudo mais. E então o Lene ficou fascinado pelo Wagner e disse, eu quero fazer. E já começou a ter ideias na hora, porque isso não existia ainda, existia a ideia de uma peça, era uma coisa mais de texto. Mais simples também. Né, mais simples. O Lene, então, começa já na mesma hora a vislumbrar aquilo como um espetáculo. Né? E também valorizar os corpos, né? Botar uma coisa de coreografia. Imediatamente. Né? Aí partimos, então, aí o Lene, não tínhamos nada ainda assim ensaiado, propriamente dito. A gente se reunia na casa do Wagner, líamos aquele texto, a Elke estava sempre lá, chegamos a fazer um showzinho com a Elke em Niterói, num clube, que a Elke nos levou, então a estreia do Zi Croquetes mesmo foi pelas mãos da Elke. Ela cantando, que beijinho doce,
Arirarira. E nós todos vestidinhos assim ela levou uma mala de camisolas, aquelas camisolas lingerie de seda, e ela nos vestiu com aquelas camisolas, ela cortou as camisolinhas curtas. Eu me lembro direitinho que ela me vestiu. Ela cortou uma camisolinha dela curtinha, fez uma Maria Chiquinha em mim, botou uma chupeta na minha boca. E por aí fomos todos para Niterói, fizemos show com o Elk. Então, não existia nada ainda, na verdade. E o Lene é que começa a vislumbrar aquilo. A gente volta para casa, o Lene passou, era um domingo, dia seguinte, passamos o dia inteiro na praia, o Lene só falava naquilo, né? E aí ele falou, bicho, eu vou falar com o Miele e o Boscoli. Porque ele, ainda antes do show da Rod, ele ia estrear no Messias Pujol, um show junto com o Miele, escrito pelo Miele Boscoli, e desse show participariam a Leni. Eu não me lembrava, mas quando eu fiz aqui, o ano passado, lá na Natura Musical, que eu fiz o show, que a Vanderlei fez uma participação, dizia Croquetes 45 anos, a Vandeca, que quando subiu no palco, falou assim, eu estava lá na estreia de vocês no Pujol, eu fiz parte do show. Então, para dizer que era um pessoal todo que faria parte desse show com o Lene Day junto. Então o Lene conversa com o Miele e fala, bicho, estou com uma galera aí, a ideia é incrível e vamos trazer eles para cá, para o Pujol.